amigas que acompanham o nosso canal da Vida dos Santos. Hoje iremos falar do apóstolo que entendeu o que é a salvação, que é preciso muito sofrimento e passar pela cruz, e com a cruz chegar à salvação, que após pregado na cruz, ficou 2 dias este santo, pregando o Evangelho, e era também irmão de São Pedro. Hoje iremos falar com muito carinho da vida de Santo André. Pois bem, vamos para a sua história. André era irmão de Simão, posteriormente chamado de Pedro por Jesus. Ambos eram filhos de um pescador chamado Jonas e nasceram na cidade de Betsaida, às margens do lago de Genezaré, também conhecido como Mar da Galileia. André e Pedro eram pescadores como o pai, sócios de João e Tiago, também discípulos de Jesus, numa comunidade de pesca, e morava em Cafarnaum, no tempo em que o mestre apareceu. Às margens do Mar da Galileia, Cafarnaum era bem maior que Betsaida. Recebia gente de todo lugar e era bem mais promissora. Antes de serem discípulos de Jesus, André e João, irmão de Tiago, foram discípulos de João Batista. Foi João Batista, aliás, quem apresentou Jesus a esses dois, dizendo: Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Os dois foram atrás de Jesus. O encontro com o mestre deve ter sido maravilhoso, porque João, depois de mais de 60 anos, quando escreveu seu evangelho, lembrou-se até da hora em que ele e André encontraram com o mestre. Eram 4 horas da tarde. Citado em João, capítulo 1, versículo de 35 a 40. André, juntamente com João, foram os primeiros a se tornarem discípulos de Jesus. O fato de ter sido discípulo de João Batista mostra que Santo André era um homem ligado à religião, estava em busca de algo a mais. Depois de encontrar Jesus, ele faz questão de levar seu irmão Pedro até o mestre, afirmando: Encontramos o Messias. Ele não guardou para si a graça de ter encontrado o Senhor. Por isso, foi o primeiro discípulo a apresentar futuros discípulos a Jesus. André era indicado pelos próprios discípulos como segundo na hierarquia, estando abaixo somente de Pedro, o líder escolhido por Jesus. Na lista dos apóstolos citados nos evangelhos, André figura entre os 4 primeiros. A tradição diz que Santo André era mais velho que Pedro, porém, não se sabe se era casado, como irmão, ou se teve filhos. Sabe-se que após seu encontro com Jesus, deixou tudo para seguir o mestre. Santo André é mencionado 12 vezes no Novo Testamento, além de ser descrito como o primeiro discípulo. Santo André é citado no milagre da multiplicação dos pães. É ele quem apresenta o menino que tem 5 pães e 2 peixes. Está em João capítulo 6, versículo de 8 a 14. Quando os gregos pedem para ver Jesus, Filipe vai falar com André, e André fala com Jesus. O fato evidencia a autoridade de André. Santo André participou de toda a vida pública de Jesus, viu todos os milagres que o mestre realizou, ouviu todas suas pregações e ensinamentos, experimentou a própria fraqueza, fugindo quando Jesus foi preso, mas experimentou também a alegria do perdão, vindo de Jesus, ressuscitado, e a força do Espírito Santo, no dia de Pentecostes. Tudo isso moldou para sempre sua personalidade, e ele se tornou um grande apóstolo. Logo após a vinda do Espírito Santo, Santo André ajudou a fortalecer a igreja nascente na Palestina. Depois, porém, partiu para anunciar o Evangelho em vários lugares da região, fixando-se em Patras, na Grécia. Lá, formou uma comunidade cristã forte, modelo para todas as outras comunidades. Ali surgiu uma igreja viva, rica em discípulos e missionários. Vários milagres aconteceram pela oração de Santo André. A única notícia provável é que André tenha anunciado a Boa Nova em uma região de bárbaros, a selvagem Sícia, na Rússia meridional, como refere o historiador Eusébio. Em sua caminhada como apóstolo e defensor do reino de Deus, André escapou várias vezes da prisão e de julgamentos. Algumas dessas fugas contou com a ajuda de anjos, enfrentou demônios, salvou um barco naufragado cheio de gente, sofreu perseguições e foi atacado por multidões enfurecidas. Porém,
ali também foi o local do seu martírio. Por causa do crescimento da comunidade cristã, o governador local chamado Egéias, subordinado ao imperador Nero, prendeu Santo André, porque o santo afirmava que Jesus era um juiz mais importante e acima dele, Egéias. O governador exigiu depois que Santo André adorasse os deuses pagãos da região. O santo negou e ainda afirmou que aqueles deuses eram demônios. Por isso, Egéias condenou-o à crucificação. Santo André aceitou a sentença com muita alegria, pois sempre pregou a grandeza da cruz de Cristo. Antes de morrer, doou seus bens e suas roupas a seus carrascos e resistiu 2 dias de grande sofrimento, pregado numa cruz em forma de X. Mas mesmo pregado na cruz, continuou a pregar Jesus Cristo e seu Evangelho. Antes de sua morte, uma forte luz envolveu todo o seu corpo e depois se apagou. Era o dia 30 de novembro do ano 60. Em 357, o imperador Constantino, convertido ao cristianismo, trasladou os restos mortais de Santo André para Constantinopla. Depois, essas relíquias foram trasladadas para Roma, onde estão até hoje, guardados na Catedral de Amalfi. Santo André é patrono da Escócia, Rússia, Grécia, Burgúndia, Espanha, Sicília, Baixa Áustria, Nápoles, Ravenna, Brécia, Amalfi, Manila, Bruges, Bordeaux e Patras. Santo André, primeiro apóstolo a reconhecer Jesus Cristo, a qual levou seu irmão Pedro, futuro primeiro chefe da igreja, teve sempre um grande amor à cruz. Na hora de sua morte, ao ver o madeiro no qual iriam pregá-la, saudou-o com alegria. Este é o mártir, depois de açoitado, todo ensanguentado, diante da sua cruz, que, como os senhores sabem, era em forma de X, e por isso é chamada a Cruz de Santo André. Santo André, diante da cruz, exclama, com uma só voz: ó cruz belíssima, que fostes glorificada pelo contato que tivesse com o corpo de Cristo. Grande cruz, docemente desejada, ardentemente amada, sempre procurada e, afinal, preparada para meu coração apressado, desejoso de ti. Foram as palavras de Santo André. Pois bem, meus amigos e amigas, terminamos essa história com essa frase que foi dita por Santo André. Esse belíssimo testemunho. Observamos assim a diferença entre os homens comuns e os santos. Hoje em dia, fugimos do sofrimento de todos os modos. É exatamente o que eles não queriam, os santos. Nós, pecadores, não queremos de nenhuma forma o sofrimento, nenhuma forma de luta contra nossas paixões, nenhuma forma de renúncia. Às vezes vem a ideia de que a vida foi dada para ser aproveitada e que é preciso gozá-la. Mas, junto da intercessão de Santo André, peçamos para que não esmoreçamos na hora da prova e da única coisa que podemos oferecer a Deus, que é nossas lutas, nossos padecimentos, nossas angústias, nossos sofrimentos, por muito dos nossos pecados que constantemente ofendemos a Deus, ofertando a Deus todos os nossos sofrimentos, para que no findar das nossas vidas haja consolação e redenção para nossas pobres almas. Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo André, rogai por nós. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. São João Paulo II, rogai por nós. São João Batista, rogai por nós. Muito obrigado pela sua companhia. E não esqueça de ativar o sininho. Amanhã iremos falar com muita alegria da história de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Não perca. Fique com Deus, com as bênçãos da bem-aventurada Virgem Maria.